Tudo certinho, sou eu de novo, Cleber Soares, aí com mais um vídeo novo do canal. Estamos juntos, como diz o meu sogro lá, juntos e misturados para a glória de Deus. Meus irmãos, eu estou com o livro aberto, e eu estou com o livro aberto aqui, Romanos no capítulo número 12, é o que está aberto aqui, e eu quero ler com você a partir do versículo de número 1. Eu quero ler com você 2 versículos, ou talvez um versículo só, porque esse livro, irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. O apóstolo Paulo escrever nos Romanos, é muito apertado esse capítulo 12. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho um alvo que é o céu. Eu já tomei essa decisão na minha vida e eu vou para lá, porque o céu depende de mim, assim como o inferno também depende de mim. Se eu quiser ir para lá, eu vou. E olha que para ir para lá você não tem que fazer muita coisa não, rapaz. É só você cair na vaidade do mundo aí, nas prostituição, nas bebedeiras, ou você cair aí nas fornicações, tomar umas cachaçinhas de vez em quando, fumar um baseado. Isso aí é moleza, pegar uns baile funk aí. Isso para você ir para o inferno é a coisa mais fácil do mundo. Isso aí, rapaz, pra você ter uma ideia, o inimigo, o astúcio, o atentado, ele tem que se preocupar com quem quer ir para lá, não? Não, ele está preocupado comigo e com você, que nós não queremos ir. Você está me entendendo? Nós não queremos ir. Eu até fico muito preocupado, irmãos, com algumas religiões aí que não tem a Bíblia Sagrada como uma única regra de fé. Ele diz assim: examinai, pois, as escrituras delas e cuidai delas, porque é através delas que nós herdaremos o reino dos céus. É através das escrituras sagradas. Procurar e ter nela a vida eterna, é através dela. Pois tem algumas religiões aí que eu lamento muito. Ela não tem a Bíblia como ela até fala, ela é como os fariseus, né? Ela fala, ela conhece da Bíblia Sagrada, mas ela não faz a mínima questão que os seus fiéis entrem na Bíblia Sagrada, porque para eles o que manda é a religião, o que manda é a tradição do ministério. E são igrejas famosas aí. É muito lamentável, meus irmãos. É muito lamentável. Você me desculpe eu estar falando isso aqui, me desculpe, mas muitas das vezes a gente arruma inimigos por causa disso. Porque o nosso desejo, nós estamos aqui, irmãos, é para falar da palavra de Deus. Nós estamos aqui com o único intuito de apresentar a Bíblia Sagrada. E eles têm a Bíblia Sagrada, mas não tem o Espírito Santo. Essa é a diferença, não tem o Espírito Santo. Porque se eles tivessem o Espírito Santo, eles tinham a Bíblia Sagrada como a única, a primeira regra de fé para entrar no céu. Mas não tem. Não tem. Eu tenho muitos parentes desse jeito, amigos, que infelizmente tá nesse buraco aí, que não sai de jeito nenhum. Você vai falar com ele, você acaba arrumando encrenca, confusão ainda. É uma pena. Eu fico triste mesmo, fico triste. Pessoas que têm a Bíblia Sagrada, mas ele não tem o Espírito Santo, então ele vai ler para quê? Ele lê, é como se estivesse lendo um jornal, mas tanto faz. É como se estivesse lendo um jornal, que lê um hoje, amanhã pega outro. É a mesma coisa. A Bíblia é uma só. A Bíblia não tem como você trocar, é ela só. Não tem jeito, de Gênesis a Apocalipse. E o jornal você vai ler, você enjoa. Você vai querer ler uma revista, vai querer outras coisas. Mas a Bíblia não. Quando você tem o Espírito Santo, você não sabe fazer outras coisas, não sei a Bíblia. Porque ela é tudo para nós. A Bíblia para nós, ela é tudo. Ela é a palavra de Deus. E se você ama a Deus, você quer viver sobre a palavra dele. Concorda? Eu lamento muito, meus irmãos, que tem pessoas aí que ele sabe da verdade, mas ele não explica a verdade. Tem sacerdotes aí, eu não estou falando, irmãos, de evangélicos não, eu já vou direto ao assunto. Eu não estou aqui falando de evangélicos não. Os evangélicos, pelo menos,
Eles pregam, pelo menos eles abrem a Bíblia e mandam as pessoas ler. Pelo menos isso. Ele pode até pregar uma mentira, mas o cara está com a Bíblia na mão, porque ele manda as pessoas ler. E esses abençoados que eu estou falando por aí, vão ter uma turma por aí, sabe, de sacerdotes, de pessoas também que dizem que são cristãos, são cristãos. Eles têm a Bíblia, mas como eles não têm o Espírito Santo, eles lêem por ler. E outra coisa, eles não deixam ninguém ler a Bíblia também não, porque eles dizem que a tradição é o ministério. Nós seguimos o ministério. A Bíblia vem depois. Primeiro o ministério, mas não deixa a Bíblia. Eu costumo dizer, na maior cara de pau, pega a sua Bíblia e queima só. Se você não tem ela como número 1 da sua vida, o seu elevo espiritual e como salvação, melhor você não ter, só. Você vai ter para quê? Não, Cleber, eu tenho. Está lá na minha estante lá aberta lá. Está lá no meu quarto lá abertinho, lá em cima do meu mezanine lá. Está lá no meu escritório aberto lá. Você não vai encontrar a Bíblia aberta na casa de um servo de Deus, irmãos? Para quê? Você vai encontrar ela fechada. Que necessidade tem da Bíblia ficar aberta? Ela pode estar aberta se você estiver fazendo um estudo. Tudo bem, você deixa ela aberta porque você está estudando, ela é diferente. Mas deixar uma Bíblia aberta na sua casa, achando que ela vai expulsar o demônio, que ela vai trazer bênção para a sua vida, que vai expulsar a enfermidade, você está enganado, meu irmão, que vai cuidar da sua família. Isso aqui, ó, não faz nada não, só. Isso aqui é um papel. O que importa é que eu tiro dela para aqui dentro. Aí tá certo. Se eu tiro daqui e põe aqui, é diferente. Mas ter ela só por ter, que filho que faz isso? Ainda tem uns aí que ainda pega lá uns amuletos e coloca junto da Bíblia lá. Eu não sei se é para o amuleto ajudar a Bíblia, se é para a Bíblia ajudar o amuleto. Só sei que é uma confusão. Você precisa nascer de novo, meu irmão. Precisa nascer de novo. Está no lugar errado. Tá no lugar errado, senhor. Se você se diz cristão, use a Bíblia Sagrada, mas usa mesmo. Peça primeiro o Espírito Santo de Deus para te iluminar. Porque o que eu vou falar aqui vai te arrebentar, mano. Me desculpa. Não vai te arrebentar porque você não crê na Bíblia. Você crê na sua religião. Você crê naquilo que o seu sacerdote diz. É porque eu sigo primeiro a doutrina da minha religião. Primeiro é ela, depois vem a Bíblia. Por quê? Porque os próprios sacerdotes ensinam isso para eles. Aqui é Bíblia sem rodeio, irmão. É direto aqui. Aqui é o essêncio é meia dúzia. Sabe? Eu estou falando aqui porque quem gosta de Bíblia. Porque quem não gosta não vai fazer diferença nenhuma. É uma pena. Mas o meu desejo de todo o coração é que você tenha esse entendimento de deixar a religião para lá, porque a religião não leva ao céu. Nenhuma religião leva ao céu. Não leva ao céu, nenhuma religião. Nem a que eu sigo, o meu ministério jamais me levaria ao céu, jamais. O meu ministério que me leva a Cristo, a Deus, a salvação, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada que Ele deixou como regra de fé. Mas o meu sacerdote lá, porque que o meu ministério lá tem, não me ajuda em nada não. É só o ministério. O que eu louvo a Deus é que os meus sacerdotes é mais doido com a palavra de Deus do que eu. A diferença é essa. São doidos com a palavra de Deus, portanto são sacerdotes. Vão ter um conhecimento, rapaz. Meu Deus do céu. Os caras, quando eles começam a ministrar uma palavra lá, você fica de queixo caído. A gente acha que sabe alguma coisa, quando você vê os caras falar, você fala, eu não acredito. Não acredito. O mesmo Espírito que está em mim está neles. O mesmo. Só que usa de uma maneira diferente do que usa a mim. O Espírito é o mesmo. Mas o que eu posso fazer? Que Deus abençoe eles. Eles foram chamados para ser sacerdotes, para nos ensinar a palavra de Deus. E esses outros foram chamados, não deve ser por Deus, porque não tem lógica. Porque não faz questão da palavra de Deus. Eles não fazem questão. Para eles que manda, quando eles te convidam a fazer parte do ministério deles,
Eles falam, tu vai vir para cá, vai vir, beleza? Mas primeiro o ministério. Primeiro você vai seguir o ministério, a tradição do ministério. Depois vem a Bíblia. Ah, mas não, nós seguimos a Bíblia. Seguimos sim, mas em segundo plano. Em segundo plano, não é em primeiro, não. Primeiro é o ministério, depois vem a Bíblia. É muito triste, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que falar isso aí, dói muito. Nem sei se eu leio, porque você, que é cheio do Espírito Santo, já sabe até o que eu vou falar. Porque você, o Espírito Santo que tem você, ele é assim como o meu. Então você já vai entender logo. Mas para esse que não tem o Espírito Santo, que o Senhor, da sua infinita misericórdia, possa colocar neles também, para que eles venham entender que a salvação, ela tem que ser agarrada à força. À força. A salvação não é fácil. Igual é fácil ir para o inferno, não. Ir para o céu não é fácil, não. O pastor pregou nessa quarta-feira uma mensagem lá que me deixou meio tonto, sou sincero, meio tonto. Falou sobre, na terça-feira, estava falando sobre o caminho passar no fundo da agulha. Ele explicou que lá em Jerusalém tem realmente uma pedra lá com uma fenda chamada agulha. E lá tem muitos camelos. E o camelo realmente não consegue passar lá de jeito. Para ele passar lá, escuta o que eu vi que o meu sacerdote falou. Escuta só, irmão, que um dos sacerdotes. Então eu quero mandar um abraço para você, meu amado pastor, que eu te amo muito, pastor Antônio de Paula. Pastor Welcio. Depois eu falo mais. Eu senti o desejo de falar que vocês são maravilhosos. São os meus ensinadores. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Em nome de Jesus. Um deles falou isso, sobre esta palavra, na terça-feira, irmãos. Isso nos apertou muito. Ele disse que para o camelo passar lá dessa fenda que tem lá em Jerusalém, ele precisa de ajoelhar, tem que tirar a carga dele. Com a carga ele não passa de jeito nenhum. Ele não passa. E ele tira a carga dele, e para ele passar lá, ele tem que passar ajoelhado, dá para passar. Se ele ajoelhar, baixar bem mesmo, dá para passar. Mas você viu que tem que tirar as tranqueiras tudo da pessoa? Você tem que abrir mão de muita coisa, se você quiser ir para o céu, irmão. De muita coisa, você tem que abrir mão. Não é porque você ir para o inferno, você tem que abrir mão de nada. Mas para você passar nessa fenda aí, chamada de agulha, o cabelo passar, para você quis fazer esse simbolismo aí, tu vai ter que mudar muito, como eu também tenho que mudar, não é só você não. Tudo que eu faço com você, primeiro entra aqui, ó. Primeiro tem que entrar em mim, depois você entra em você. Primeiro tem que mudar. E olha só o que diz a palavra de Deus, versículo no capítulo 12 de Romanos. Olha só, que diz assim, ó: rogo-vos, pois, apóstolo Paulo falando aos romanos, direto aos romanos, direto ao assunto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Você tem noção? Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Poderia até parar aqui. Poderia sim. Como é que tem sido o seu culto? Eu acabei de falar que eu estava num culto desse aí, e a palavra que veio foi essa, sobre o cabelo. Saltou no de lá até torto. Saltou torto de lá. Pastor Welcio, a palavra sua não é fácil não, viu? Com esse pastor Welcio, quando vai para o céu, não vai, irmãos. O homem, quando abre a boca assim, meu Deus, é ele, o pastor Antônio de Paulo, quando abre a boca assim, não tem jeito, irmão, da gente, ninguém sai de lá sem não aprender palavra, não tem como sair. Os homens são usados para isso, para ensinar a palavra de Deus. Deus quer que todos os sacerdotes fossem assim, irmãos. Eu acabei de falar aqui que tem sacerdotes aí, que ele fala um versículo aqui, mas fala todos os outros amuletos.
Aí ele fala da mãe de Jesus, ele fala dos apóstolos, ele fala do pai de Jesus, e ele esquece tudo da Bíblia, porque ele enfia outras coisas no meio. E quando você fala da Bíblia Sagrada, você tem que falar de Bíblia. Você não adianta você colocar apóstolo Paulo, nem apóstolo João, nem apóstolo Pedro, nem apóstolo... Não adianta. Não adianta. Não estou falando aqui o que o apóstolo Paulo falou quando ele escreve aos Romanos. Eu estou falando foi o que ele falou. Mas eu não tenho mais nada aqui, volta para me dizer que você tem que colocar, ter compaixão de Deus, e apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, não a outros. Não precisa colocar, vou colocar na minha mãe, que é a mãe de Jesus. Não, ela não é sua mãe. Não é sua mãe. Não, você tem um pai que se chama Jesus Cristo, que ele se chama Deus. Se chama Deus. A sua mãe é sua mãe que você nasceu dela. Você não nasceu na mãe de Jesus. Não, ela é agraciada. Não, sim, por todo respeito, você é a mãe do nosso Salvador. Mas uma pena que ela também nasceu no pecado. E ele diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Foi o próprio Jesus que disse. Todos os pecados. O único que não pegou foi Jesus. É o único que não está destituído da glória de Deus, chama-se Jesus, o Nazareno. O resto todos estão. José, Paulo, Pedro, todos. Inclusive o apóstolo Pedro aí, tem algumas religiões aí que veneram ele como se fosse Deus, até mais do que Deus. É uma pena. Pecador, casado. Tem muitas religiões que falam que o apóstolo Pedro era casado. E eu não entendo porque Jesus, o próprio Jesus, foi lá na casa da sogra de Pedro e curou ela. É por isso que eu estou te falando, irmãos, tem religião aí que não tem as Bíblias Sagradas como regra de fé e fala com a maior cara de pau que Pedro não era casado. Se o próprio Jesus, as Escrituras diz que ele foi lá, curou a sogra de Pedro, como essas mesmas Escrituras que diz também que Maria, mãe de Jesus, teve mais 7 filhos. A própria Bíblia cita o nome de alguns deles aqui, a própria Bíblia. Por que eu amo? Se é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou apaixonado por ela. Porque quando estava lá nas bodas de Caná da Galileia, ela que deu a ordem lá para os caras que estavam ajudando lá, para os garçons. Primeiro ela foi ter Jesus, porque ela não era boba. Não, ela não era boba. Eu falo aqui com todo respeito, irmão. É a mãe do meu Salvador. Tem que falar, ela só não pode fazer nadinha por mim. Nunca pode fazer, nunca vai poder fazer nada, absolutamente nada. Que me perdoe outras religiões aí, o que eu tenho que falar, irmãos, que eu não estou citando religião nenhuma, só estou falando que infelizmente é uma pena. Mas o que ela disse? Ela vai nele e fala com ele assim: olha, o vinho acabou. Falou com o filho dela: meu filho. Ela já sabia o filho que ela tinha, né? Claro, sabia o filho que ela tinha. O vinho acabou, meu filho. Ele falou assim: o que eu tenho com isso? Isso não é problema meu. Isso não é meu problema. Não chegou a minha hora ainda, dona Nina. O que ela fez? Ela correu lá nos garçons, nos responsáveis lá pela festa, disse: olha, qualquer coisa aí, ó, vocês falam com ele. Quem? Fala com meu filho. Qualquer coisa vocês podem falar com ele que ele resolve. Por que ela então não resolveu o problema do vinho lá? Que poder que ela tinha? Qual poder? Tinha ter resolvido lá. Agora diz, sabe, que quando eles foram lá falar com Jesus, Jesus encheu aquelas três tudo de vinho ali. E vou dizer uma coisa para você: quando eles foram beber,
eles falaram, a turma falou, os que estavam lá, a turma que estava ali, os que foram convidados, falaram assim, rapaz, o primeiro vinho, esse é o primeiro? Não, esse eram os últimos já, os primeiros já foram, esse está melhor que os primeiros. Aí, irmãos, é com você. Esse milagre que Jesus fez é com você. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O versículo de número 2 diz assim, e não sejas, olha só, e não sejas conformado com este mundo. Primeiro ele diz assim, rogo, pois, vós irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sejais conformados, e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas que seja transformado. Transformado. Que transformação é essa, Clébio? É o que eu disse ontem para uma pessoa. Você vai ter que procurar Jesus, não sei se é de noite, se é de dia. Vai fazer o mesmo que fez Nicodemo. Vai lá, procura ele aí. Vai no seu quarto, joelho aí, sei lá. Conversa com ele. Que transformação é essa? E ele vai te ouvir. E ele vai te dizer claramente, igual disse para Nicodemo. Você vai ter que nascer de novo. Eu nasci numa estrebaria, num curral lá cheio de cocô de vaca, de tudo. E você não, Nicodemo, você é um mestre da lei, você faz parte do sinédrio. Nicodemo, eu sou um carpinteiro, né? Aprendi com meu pai lá algumas profissões, coisas de matuto, né? Mexer com pregos, mexer com madeiras, e essas coisas aí, minhas mãos todas machucadas dos pedaços de madeira, aqueles pregos lá, aquelas coisas lá, e aquelas ferramentas lá, talvez até não estava nem amolada nada, e ele estava lá mexendo com aquilo, ajudando o pai dele, ajudando José. Nicodemo, você é um cara formado, e eu não tenho nada dessas formações, mas já que você veio aqui, Nicodemo, eu vou te falar claramente, precisa nascer de novo. Mas nascer de quê, Senhor? Eu vou ter que estar lá no ventre da minha mãe e nascer? E disse, não, Nicodemo, não é isso. Você precisa nascer da água e do Espírito. Da água, que sou eu. Sem eu, você não consegue viver, porque eu sou a vida. E o Espírito é aquilo que te conduz, Nicodemo. O dia que você tiver o Espírito Santo habitado em vós, como está lá nos apóstolos, você vai entender o que eu estou te falando. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Então, é isso que nós estamos aprendendo aqui, que o apóstolo Paulo tem nos ensinado hoje. É esta palavra que tem nos ensinado hoje. Pela compaixão de Deus, coloque os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não a outras pessoas, diz, não, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto tem que ser feito para Ele, exclusivamente para Ele. É o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, os irmãos lá de Roma. É o que está explicando para eles. E eu vou parar por aqui, meus irmãos. Eu vou parar por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. E até o nosso próximo encontro, se for da vontade de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.